Olá, meus meninos do terceiro ano, tudo bem? Vamos fazer algumas aulas de redação. O seu tio já pediu para vocês 2 textos para vocês produzirem. Para a valoração da nota, nós precisamos de 3 provas, né? Um texto que seu tio já pediu para que vocês fizessem, vocês mandaram para mim. Fiquei muito contente, já chegaram, vou fazer a correção. O outro que eu pedi para vocês falarem sobre a relação dos homens com os animais, mas esse ainda é para o dia 9 de setembro e depois fica faltando o texto que a gente vai fazer no dia da nossa prova de redação. Então, a parte de nota, já estou satisfeito. E o seu tio tem falado no decorrer dessas aulas sobre o Enem. E nós estamos vendo as competências do Enem, né? São 5 competências, cada uma dessas competências valendo 200 pontos, que totalizam os 1000 pontos que vocês podem tirar, porque vocês têm capacidade para isso, sabendo como que se consegue, sabendo que isso é uma questão objetiva, uma questão técnica, a gente consegue tirar. E pelas análises que nós fizemos, nós já vimos a competência 1, já vimos a competência 2. Vamos ver a competência 3? Tio Fábio, acho que eu esqueci competência 1, competência 2. Importância não. Lembrando assim rapidamente para vocês. A competência 1, seu tio gosta de chamá-la de gramática, né? Dá uma rememorada assim no conjunto. É quando você demonstra conhecimento da norma culta da linguagem, isto é, você não vai escrever um texto com uma linguagem coloquial, uma linguagem falada, com a linguagem do dia a dia. E, evidentemente, você vai respeitar todas as regras gramaticais e, evidentemente, todas as regras do dicionário. Ortografia, as palavras muito bem escritas e um conhecimento acadêmico. O texto não pode ser um texto que seu tio chama de frágil, também conhecido entre os íntimos como um texto infantil, né? Períodos curtos, sujeito, verbo, complemento, ponto final. Não, vamos fazer uns períodos melhores que demonstram o nosso conhecimento acadêmico. Então, competência 1, gramática, são os cuidados que a gente tem com a língua escrita e também um texto no nível acadêmico, né? Com palavras boas, com as expressões boas, com períodos completos e complexos. A competência 2, a gente viu que faz parte da estrutura. E a estrutura é a gente saber muito bem que um texto no sentido, no gênero da dissertação argumentativa, nós precisaremos que tenha uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. E saber colocar aquilo que é preciso para defender, evidentemente, a nossa tese. Isto é, a tese deve vir de cara no texto, no primeiro parágrafo. Na introdução, a gente já tem uma tese, e essa tese há de ser defendida por argumentos, por ideias muito bem consolidadas. E esses argumentos virão no decorrer do desenvolvimento. E quando chegarmos na conclusão, nós precisamos responder algumas questões para dar uma proposta de intervenção. Então, se você tem conhecimento de que nós temos que fazer uma introdução que tenha a tese, que nós temos que fazer o desenvolvimento contendo argumentos que vão sustentar a tese, e se você fizer uma conclusão em que você também responde algumas questões que podem sugerir respostas para o problema que lhe foi apresentado, a estrutura está bem coerente. Coerente? Isto, que é o que a gente vai ver agora. Se vocês quiserem informações para vocês estudarem, meus amores, nós estamos no caderno 4, lá na página 12. Na página 12 até a página 18. De 12 a 18, a gente vai ver argumentação e coerência interna, argumentação e coerência externa. Então, nós vamos para a competência 3. A competência 3, seu tio gosta de resumi-la como sendo coerência. A coerência é a unidade de sentido, a organização do texto. Ele tem que responder a uma tese, a uma opinião crítica, a um ponto de vista que você está defendendo, no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro e no quarto. Seu tio gosta de 4 parágrafos, né? Então, você tem que ser coerente com a sua tese, tem que ser coerente com o seu ponto de vista. Então, você vai dizer a mesma coisa no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, no quarto parágrafo, bonitinho. A mesma coisa sempre? Não, você pode dar
uma contraproposta. Você pode dizer, olha, eu defendo determinado ponto de vista, porém há outras pessoas que defendem outro, que é assim, mas eu não, eu defendo este meu. Isto é, nunca perca qual é a sua tese. Você pode dar uma contraproposta, mas volte para a sua tese. Não fique em cima do muro, não. A coerência é quando você sabe muito bem o que você está falando, do começo ao fim. Então, quando você respeita essa estrutura, a gente está dizendo que a gente tem uma coerência interna. As partes do texto são coerentes. Então, existe consistência, existe uma força referencial quando você tem uma relação compatível entre as partes do texto. Pequenos, nós temos uns exercícios aqui tão bonitinhos, tão tranquilos de vocês responderem, e eu estou à disposição para ajudar depois vocês a responderem se vocês tiverem alguma dúvida. Mas acho que fica claro, né? Quando a gente fala em coerência interna, nós estamos falando da compatibilidade das partes do texto. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Agora, quando aqui na página 15 nós chamamos de argumentação, coerência externa, nós estamos falando daquilo que seu tio gosta muito. Que tipo de argumentos você utilizou para defender a sua tese? Está lá no desenvolvimento. E esses argumentos, seu tio sempre pede para que seja assim, para a gente não se esquecer. Isso é para memorizar na hora da ansiedade, na hora quando o seu texto, seu caderno de exercícios do Enem ou mesmo de qualquer outra universidade que você vai prestar, está na tua frente, você está ansioso, tem um monte de concorrentes ali do seu lado e tal. Você precisa ter muito claro na sua mente que você tem que argumentar. Como argumenta mesmo? Aí seu tio pede assim, que tal fazer um segundo parágrafo, o primeiro do desenvolvimento, em que você argumente historicamente e também você argumente numericamente. Então você vai ter uma argumentação histórica, antigamente e atualmente, e você vai buscar no texto de apoio ou mesmo na sua memória números, porcentagens, valores financeiros, datas, que a gente chamaria de argumentação numérica. E eu gosto, para que você se organize, que no segundo parágrafo do desenvolvimento, aliás, terceiro parágrafo da nossa redação, você se utilize da argumentação de autoridade. Pega uma frase boa de um filósofo, de um grande poeta, de um grande pensador e até mesmo alguma música que você conheça que tenha ali uma instrução que tenha a ver com o que você está defendendo e você coloque toda a autoridade naquela frase. De repente você vai pegar Cazuza, de repente você vai pegar Renato Russo, de repente você vai pegar Caetano Veloso. São hoje considerados grandes intelectuais, grandes pensadores. E eles têm frases interessantíssimas que podem ajudar você a coerentemente responder, sustentando seu ponto de vista. Então, eu gosto no terceiro parágrafo do argumento de autoridade. Por favor, faça argumentação de autoridade. Quanto mais você puder colocar de argumentação de autoridade, significa melhor interdisciplinaridade. Você mostra conhecimento da arte, você mostra conhecimento da filosofia, você mostra conhecimento da sociologia, da biologia, dependendo do cavalheiro que você coloca ali como um sujeito que tem uma ideia que compactua com aquela que você está defendendo. Amo a argumentação de autoridade. E você pode acrescentar com um argumento de exemplificação. Adoro. Você pode falar, teve um filme, teve um livro, na minha cidade aconteceu um fato. Pode, é óbvio. Se você disser que aconteceu, que é um fato concreto, comprobatório, que tem numa reportagem de jornal, que você viu num documentário, claro que você pode usar como exemplificação, ou mesmo algo do teu cotidiano, você pode usar como exemplo. Aqui na página 15, como está bem escritinho, né? Como é bem resolvido isso. Veja lá, eles colocam assim, coerência externa é a aceitabilidade dos argumentos e as fontes da aceitabilidade, que devem ser aceitas em uma dissertação. Conhecimento comum, tenha conhecimento do que você está falando. A autoridade, acabei de dizer. Dados numéricos, acabei de dizer.
Fatos históricos, acabei de dizer, definições vigentes, aquilo que você sabe que está definido como uma verdade hoje. As verdades se modificam, mas o que temos hoje como verdade acadêmica tem que ser demonstrada. E os valores compartilhados, evidentemente que estão correspondidos com a tese que você defende. Adoro essa ideia, né? Argumento de autoridade, argumento numérico, argumento histórico e argumento de exemplificação. Acho que você vai ser muito coerente com o seu texto. Amo. Coerência 1, gramática. Coerência 2, estrutura. Coerência 3, meus amores, competência 1, gramática. Competência 2, estrutura. Competência 3, coerência. Acho que ficou claro, apesar das vezes a gente fazer uma baguncinha. Eu volto daqui a pouco, falamos mais um pouco. Beijo.